Gálatas capítulo 1, Gálatas 1, versículo 6. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas é antes de Efésios e depois de 2 aos Coríntios. Maravilho-me que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Não há. Entenda, nós não temos outro evangelho que pregar outro evangelho. Nós temos que pregar o evangelho que nos libertou. Quantas pessoas vêm para a igreja para serem curadas, como o meu caso, que era uma depressão, pela libertação dos filhos, como era o caso da minha mãe. Então, e as pessoas depois, parece que elas se sentem tão crescidas, né, que elas dizem mais ou menos assim, né? Não, agora estou no outro estágio, agora estou numa coisa maior. Claro que aquilo aí, mas as igrejas só querem falar de cura, não levam a pessoa ao conhecimento. Está enganado, irmão. Primeiro tem que levar a pessoa à libertação, depois ensinar a pessoa a fazer, entenda bem, o que fizeram por ela. Jesus, os sinais seguirão os que crerem em meu nome. Aí o demônio já começa a fazer isso na vida dela, da família. Mas eu não tenho demônio. Não, tudo aquilo que está contra a palavra de Deus é demônio. Eu ando muito nervoso, isso é um demônio, não é que você é endemoniado, mas o demônio está te dominando. Fora demônio. Não, eu ando muito magoado, muito triste. Fora demônio com a sua mágoa, em nome de Jesus. Não adianta. Você tem que verificar. Ou se você, entenda bem, está tendo até ideias. Eu lembro, no começo do ministério, às vezes tinha ideias assim, só a palavra de Deus, interpretações da minha mente. Eu falei, não, tem que ficar o que está escrito na Bíblia. A Bíblia diz que as coisas ocultas pertencem a Deus. Um dia uma pessoa me perguntou, a pessoa pode ter ficado zangada comigo, pastor Jaime, tem vidas em outros planetas? Eu falei, não sei, não está escrito na Bíblia, irmão. Essas coisas ocultas pertencem a Deus. A pessoa olhou assim, você não tem que ficar falando da sua cabeça, não. Tem que buscar a revelação de Deus dentro da palavra. Deus não vai falar por fora da palavra. Então, nós precisamos, entenda bem, de levar o povo a esse conhecimento e as pessoas fazerem. Aí sim elas vão amar a Deus, vão adorar. Hoje eu acordei, eu vim para cá, vim cantando, louvando a Deus, entenda bem, isso aí estava chovendo bastante, pelo menos aqui, região central na Barra Funda. E o prédio que eu moro tem uma coberturazinha, quando você faz um barulho também, parece que a chuva está mais forte ainda, né? Sim, rapaz, está com muita chuva mesmo. Então, entende isso, nós precisamos levar o povo a isso. Claro que vai amar a Deus, vai adorar a Deus, vai conhecer mais de Deus e tudo, mas a pessoa vem para isso e a igreja tem que ser ensinada a fazer isso. Nós temos que fazer discípulos. Mateus 28, 20. Como você gosta disso aqui? Nós pegamos só uma parte desse versículo e talvez aqui nós estamos falhando. 28, 20. Ensinando-as a guardar todas, desculpa que eu pulei o versículo que é o 19, que é o nosso. Ele diz assim, portanto, ide, ensinai todas as nações. A tradução atualizada, ela fala assim, olha só, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Não estamos fazendo. Quer dizer, não estamos fazendo, se você conseguiu pegar isso, aqui, olha só. Portanto, são todos os povos do mundo. Não é isso não, meu filho. Não é isso não, não é isso não. Não é essa tradução não, que você pegou não. Isso, é capaz de ser novo lá. Então, preste bem atenção nisso que eu estou falando. Fazer discípulos, nós temos que fazer discípulos. Temos que ensiná-los o quê? Fazer o que fizeram por nós. Lembra que eu falei? Quando eu cheguei na igreja, agora ele disse, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, você diz discípulo de quem? De Jesus, claro, mas nós temos que ser, eles serão nossos discípulos. Nós vamos ensiná-los, mas nós não estamos ensinando, porque talvez nem nós aprendemos como deveríamos, de fazer a obra de Deus como ela deve ser feita. Então, se eu aprendo, eu vou ensinar, mas se eu aprendo, eu tenho que fazer como as pessoas faziam, como eles fizeram comigo, quando eu cheguei na igreja com um demônio, porque eu era, entenda, um homem possesso, um homem oprimido pelos demônios, porque eu era alcoólatra, entenda, depois com depressão, com pânico, e alguém chegou e expulsou o demônio. É o que eu tenho que fazer pelas pessoas. Quer dizer, eu tenho que aprender com eles. O pastor Rogério Mochiga, nosso pastor ali do Rio de Janeiro,
Ele era membro da igreja, não era nem obreiro, nem pastor, era jovem ainda, rapazinho. Ele trabalhava numa empresa famosa aqui de confecções, de uma loja de departamentos, né, que não tem hoje, mas foi muito famosa em São Paulo. Ele trabalhava interno. E um dia, no expediente, manifestou um demônio num rapaz. Ele olhou assim, e ele lembrou que o pastor expulsava em nome de Jesus. Aí ele falou para outro colega: eu vou fazer uma oração por ele. Ele disse: não vai não se mete com isso não, rapaz. Ele disse: eu vou. Quando chegou, o demônio agitou o rapaz, falando até palavras desconexas, com palavrões. Ele disse: em nome de Jesus, saia dele. Expulsou. O rapaz voltou assim: rapaz, procura uma igreja evangélica, você está com um problema. Sempre que alguém passava mal na empresa, chama o crente da seção tal. Quer dizer, ele aprendeu e ele colocou em prática. É o que nós temos que fazer pela nossa casa, pela nossa família, por amigos que vão nos pedir ajuda. Ou você é da igreja, ora por mim. Aí você diz: me dá o seu nome que eu vou levar para a igreja. Não, ele pediu: ora por mim, você poderia orar. Você diz: deixa eu fazer então a oração. Depressão, vai embora. Pensamento de suicídio, vai embora. O câncer que apareceu nessa pessoa. Mas nessa simplicidade. Às vezes nós queremos, entenda bem, complicar. Não é dessa maneira. Pode ter certeza disso. Não é dessa maneira. Nós temos que agir como Jesus agia, fazer como Jesus fazia. Na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava enferma com muita febre. Aí pediram por ela: Senhor, ela está enferma. Aí Lucas 4,38, o que Jesus fez? Nossa simplicidade. Inclinou-se para ela e repreendeu a febre. O que é repreender? Dar uma bronca. Ele deu uma bronca na febre. Não é? Então assim, rogaram por ela. 39 está dizendo para nós: inclinando-se para ela, repreendeu a febre e essa deixou, e ela logo levantando servia. Mas não tem alguém na sua casa, não é com muita febre, não é com muito ódio. Tem na sua casa alguém muito, vamos dizer assim, dominado pelo álcool, pelas drogas, inclina-se para ele e repreende. Mas ele não aceita oração. Então não há distância no mundo espiritual. Você fala: o demônio, eu te repreendo, vício, saia. Você pode falar. Eu lembro, eu estava começando, e o pastor me chamou para orar na rádio. Aí tinha um pastor que era de Nova Iguaçu nessa época, estava do nosso lado. E eu repreendi o seu demônio, não falei demônio, não, falei: o cachaça, sai dessa pessoa, o vício sai. Ele riu: sim, você falou. Aí o pastor: não, está certo, que isso, rapaz? Um garoto, um rapaz está começando, e depois fica: estava certo, Jesus repreendeu a febre. Você repreenda, entenda bem, o vício. Repreenda, né? Precisa dizer demônio do vício, pode falar demônio do vício, mas pode repreender a própria cachaça. A cachaça sai, aquele desejo da cachaça. E foi o que Jesus fez. Não, é isso que é fazer discípulo. Primeiro ser discípulo dele, para você fazer discípulo. Porque ele verdadeiramente será do Senhor através. Paulo diz: olha, sede meus imitadores. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Veja o que Paulo diz ali aos Coríntios. Olha o que ele diz: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Quer dizer, você pode ser meu discípulo se eu sou discípulo de Cristo. Você não tem que imitar Jaime, mas o que eu aprendi de Cristo. Na primeira carta aos Coríntios mesmo, 11, 23, olha o que ele fala a respeito da ceia. Mas ele fala assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Era essa parte que eu queria. Quer dizer, eu tenho que buscar do Senhor aí ensinar. Dá para vocês. Aí a igreja vai acordar, irmão. A igreja vai despertar. Você pode ter certeza disso, que você vai ver mais de Deus.